E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia a todos. Eu aqui, Silvano Silva, com vocês, trazendo o dia a dia da política, aquele quadro no nosso canal em que eu trago para você as principais notícias do Brasil e do mundo. E hoje, dia 1º de abril de 2019, eu quero trazer para você um apanhado especial sobre a viagem do nosso presidente, capitão Jair Bolsonaro, em Israel. E hoje, nosso capitão Jair Bolsonaro, na parte da tarde, vai ter duas agendas especiais. Ele vai visitar o Santo Sepulcro, aonde Jesus foi sepultado, e ele vai visitar também o Muro das Lamentações. Vai orar no Muro das Lamentações. Mas tem muita informação. Fique... Então, pessoal, ontem eu comentei com vocês sobre a questão do escritório diplomático que foi aberto em Jerusalém. À noite eu comentei com vocês sobre a embaixada em Jerusalém. E eu comentei com vocês que o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, aguardava ansiosamente um pronunciamento do presidente capitão Jair Bolsonaro da abertura da embaixada em Jerusalém, porque isso o fortaleceria grandemente para sua reeleição. E não veio esse anúncio. Pelo contrário, tentou-se fazer um meio termo. Bolsonaro foi orientado, ele até comentou ontem que foi uma dica do Augusto Heleno, do general Augusto Heleno, de fazer um escritório diplomático. Mas o escritório diplomático não agradou totalmente Israel, né? O povo judeu, porque havia uma expectativa que foi criada pelas promessas do presidente capitão Jair Bolsonaro de mudar a embaixada para Jerusalém, e isso para os judeus é muito importante, porque reconhecer Jerusalém como a capital deles é um sonho para os judeus, um desejo muito grande que eles têm para que eles possam reconstruir o templo de Jerusalém, em Jerusalém, tendo total domínio. Porque Jerusalém hoje consta como território disputado. Segundo a ONU, é um território disputado e não território de Israel. Mas os Estados Unidos reconhecem como território de Israel e várias nações aos poucos estão reconhecendo. Então é de grande importância para os judeus que isso aconteça. Ok, pessoal? Então o Benjamin esperava do Bolsonaro um posicionamento direcionando esse ponto. E como eu comentei ontem no vídeo, quem não pôde assistir porque ficou muito grande, nosso presidente comentou sobre o escritório. E o Benjamin disse, não, o escritório já é um primeiro passo. Só que o escritório foi tão atacado como se fosse a embaixada do Brasil em Jerusalém. Os palestinos, que tem uma embaixada, a Palestina não é nenhuma nação, né? Essa parte da Palestina é uma nação, mas aqui no Brasil tem uma embaixada da Palestina, que o presidente até comentava que revogaria, mas não revogou, deixou a embaixada da Palestina quieta aqui no Brasil, e os palestinos, como um ato de revolta contra o presidente Bolsonaro, chamou seu embaixador. E alguns países árabes ficaram resmungando. Então, se vai resmungar por causa de um escritório diplomático, então que seja logo uma embaixada diplomática e resolve logo isso de uma vez. Como eu disse, não tem coisa fácil. Se for agora, se for amanhã, vai dar no mesmo. Mas eu entendo. As pessoas ficam comentando, não, é uma estratégia, que no momento a situação está muito quente no Brasil, mas esse meio termo levanta barulho do mesmo jeito. Mas vamos que vamos. Bolsonaro ontem teve uma agenda muito boa em Israel. A NBC soltou um vídeo comentando sobre a agenda dele em Israel e sobre alguns acordos que foram assinados pelo Brasil e Israel. E essa agenda foi muito boa. Dia dedicado ao diálogo e à cooperação. Ao chegar à base aérea de Ben Gurion, em Tel Aviv, Bolsonaro foi recebido com honras militares. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deu as boas-vindas e disse que quando Bolsonaro assumiu a presidência, começou uma nova era das relações entre Brasil e Israel. Ele também destacou que o Brasil tem grande potencial de crescimento e de melhorias nas relações com Israel, no comércio, investimentos, tecnologia, agricultura, energia e turismo. Já o presidente Jair Bolsonaro destacou a relação histórica entre os dois países e os valores e tradições em comum. Meu governo está firmemente decidido em fortalecer a parceria entre Brasil e Israel. A amizade entre nossos povos é histórica. Tivemos um pequeno momento de afastamento, mas Deus sabe o que faz. Voltamos. Brasileiros e israelenses compartilham valores, tradições culturais e o apreço à liberdade e à democracia.
Já no primeiro dia, vários acordos foram assinados entre autoridades brasileiras e israelenses. Na ciência e tecnologia, os dois países vão, em conjunto, conduzir pesquisas científicas e tecnológicas e desenvolver programas e projetos. Brasil e Israel também vão promover o intercâmbio de equipamentos para pesquisa. Além disso, a financiadora de estudos e projetos FINEP e a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, devem trabalhar em conjunto com a autoridade israelense de inovação. Já os ministros de Minas e Energia dos dois países assinaram acordos para cooperação em setores como petróleo e gás, termoelétrica e energias renováveis. Brasil e Israel também vão trocar experiências sobre melhores práticas na produção de gás natural. Na aviação civil, as duas nações se comprometeram a aumentar a conectividade, com mais liberdade entre as companhias aéreas. E o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, assinou um acordo que permite a cooperação com Israel na área de cibersegurança. O presidente Jair Bolsonaro destacou ainda o acordo na área de pesca e aquicultura. Entre os nossos acordos, já citado por Vossa Excelência, among the many agreements that you have already mentioned, Your Excellency, one não de um ministro nosso, mas de um secretário da Pesca, Jorge Seife Neto, from Jorge Seife na questão Neto, da aquicultura. Or Secretary for Fisheries, queremos sim fazer que o Brasil também se desenvolva nessa área da piscicultura. Na segurança pública e na cibernética, os dois países se comprometeram a colaborar no combate ao crime organizado. Brasil e Israel também assinaram um acordo de cooperação em matéria de defesa, que abre espaço para ações militares conjuntas. Por fim, um plano de cooperação em saúde vai permitir que os ministérios da saúde das duas nações troquem experiências e se auxiliem. Para você ver que o Brasil entra em outro momento com Israel, um momento histórico, acordos em todas as áreas praticamente, ciência e tecnologia, agricultura, militar também, conta que até o Brasil e Israel podem agir em conjuntos, e isso com toda certeza eleva o Brasil a um nível, né, muito maior, porque vai estar trabalhando com um país que é top em matéria de tecnologia, de treinamento militar, de tecnologia, que é Israel. Os Estados Unidos bebem muito da tecnologia que vem de Israel. E muitos dos cientistas americanos são judeus. E nós sabemos disso, que eles estão bem na frente. Apesar de o exército de Israel não ser o maior do mundo, mas é o exército mais bem preparado do mundo. E é um exército que combate praticamente o ano inteiro, porque todo momento Israel está em guerra praticamente, alguém soltando um míssil, alguém tentando entrar em Israel, então Israel está sempre em prontidão, guerreando o tempo inteiro. Então é muito importante para o Brasil essa aproximação com Israel. Quando eu comento aqui sobre questões religiosas, tem muita gente que me critica, como ontem quando eu comentei que o Brasil apoiar Israel, isso é bom, porque, segundo a Bíblia, né, em Gênesis, diz que quem abençoar Abraão será abençoado pelo Deus de Abraão, quem abençoar Israel será abençoado pelo Deus de Israel. E tem gente que diz assim, isso aí não tem nada a ver. Mas observe a Venezuela, o Hugo Chávez, ele amaldiçoou Israel. O Hugo Chávez perseguiu Israel, como todos os comunistas e governos de esquerda da América do Sul perseguiram Israel. Olha a situação da Venezuela, que perseguiu tantos judeus, que ficou contra Israel. E olha o Brasil, que nos últimos anos só votou contra Israel, perseguiu Israel de todas as maneiras. Mas agora o Brasil vira essa situação, não vai mais perseguir Israel, pelo contrário, teremos uma parceria forte com Israel. Então o Brasil agora entra no caminho da bênção, no caminho do sucesso, por estar com um país, né, que, segundo as promessas bíblicas, diz, abençoarei os que te abençoarem. Então o Brasil abençoa Israel e será também abençoado por essa parceria com Israel e pelo Deus de Israel. E contando sobre fé, o nosso presidente, capitão Jair Bolsonaro, ele estará hoje no Santo Sepulcro, né? Estará visitando o local em que Cristo foi sepultado após a crucificação. E isso é muito importante nesse período aí de Páscoa que vem. O nosso presidente vai estar vendo isso e logo depois ele vai fazer como fez o presidente dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump. Ele esteve em Israel, se não me engano, ano passado, né? Ele esteve em Israel e ele foi orar no Muro das Lamentações. Então não sabemos o que o nosso presidente vai pedir, mas geralmente o pessoal anota num papelzinho e eles enfiam dentro dos buracos do Muro da Lamentação algum pedido de oração. Quais serão os pedidos que o presidente capitão Jair Bolsonaro vai pedir para o Brasil
na sua oração no Muro das Lamentações. Talvez que a reforma da Previdência seja aprovada, que ele consiga aprovar a lei anticrime do Moro, que diminua essa perseguição da imprensa, né? Quem sabe? Difícil, né? Mas para Deus nada é impossível. Então, com toda certeza, o presidente vai montar os seus pedidos, se já não estão montados desde o Brasil, e vai enfiar no Muro da Lamentação. E com toda certeza, vai confiar em Deus na fé e na oração e vai trabalhar muito para fazer acontecer aqui no Brasil os seus projetos para o Brasil. Mas, gente, isso que está acontecendo, essa viagem que houve para os Estados Unidos, o Brasil entra em outro nível, promessa de entrar para a OTAN, promessa de entrar para a OCDE. Agora o Brasil vai em Jerusalém, vai em Israel, né? Essa subida de nível de Brasil significa que o Brasil vai andar com os grandes. Vai andar com as grandes potências do mundo, fará acordo com todos os países do mundo, como disse o Bolsonaro, sem um viés ideológico. Então tem muita gente perseguindo o nosso presidente, mal começou o governo e está fazendo certo, parcerias reais com as grandes potências do mundo, e isso é muito bom para todos nós. Então, nosso presidente está de parabéns, e vamos ficar atento aí e que essa oração aí que ele vai fazer no Muro das Lamentações tragam grandes mudanças para o Brasil. Ok, pessoal? Muito obrigado, carinho da sua audiência. Qualquer dúvida ou opinião diferente que você tenha, deixa aí embaixo, que eu quero ouvir, eu quero ver, não ouvir, eu quero ver a sua opinião. Ok? Quem quiser me mandar um e-mail, meu e-mail está embaixo, me manda um e-mail. Se você quiser entrar no grupo do Instagram, ou melhor, desculpa, grupo do Telegram. Eu estou com um grupo no Telegram agora que eu notifico as pessoas que querem informações do nosso canal. Não esqueça de se inscrever no canal e não esqueça de deixar a curtida, que ajuda a conceituar nossos vídeos na rede. E não esqueça, às 22 ou 22h30, estarei ao vivo com vocês, trazendo as principais informações internacionais com foco na Venezuela. Ok, pessoal? Tamo juntos! Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que você tenha uma semana maravilhosa.